Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, João Nogueira, para estudos de obras póstumas de Allan Kardec. Bem, meus queridos amigos e irmãos, aqui estamos nós, uma vez mais, com alegria renovada, sempre é com muita alegria mesmo, porque faz muito bem para a gente conversar a respeito do Evangelho de Jesus, a respeito da doutrina espírita, e que nós possamos aproveitar, né, a cada momento, cada estudo, para olhar para dentro de nós e perguntar assim: será que eu estou realmente absorvendo a doutrina espírita? Será que eu estou realmente colocando Jesus como meu guia e meu modelo, imitando esse mestre maravilhoso? Porque é esse o propósito da vida, imitar o modelo, imitar aquele que veio aqui, padeceu muita dor, sim, no corpo físico, e trouxe para nós um ensinamento que hoje nós podemos utilizar para que a nossa vida não seja tão difícil, tão dura, tão sofrida. E é esse o propósito, fazermos com que a nossa vida seja o espelho da vida de Jesus. Claro que não agora. Nós estamos trabalhando isso, trabalhando para que um dia sejamos um com Jesus, assim como Ele é um com o Pai, né? Ou seja, estejamos integrados no pensamento divino e vivendo exatamente como Deus planejou a sua obra, ou seja, nós, para que um dia cheguemos à perfeição. Vamos dar continuidade ao estudo do livro Obras Póstumas. E nós estamos ainda no capítulo A Minha Primeira Iniciação no Espiritismo, onde Kardec relata muitas coisas a respeito do princípio mesmo que ele vivenciou para trazer para nós essa doutrina consoladora, esclarecedora, motivadora. E nós estamos aqui numa mensagem, aliás, é um resumo de comunicações obtidas através dos médiuns as senhoras M e T, em estado sonambúlico, como diz Kardec, Paris, 25 de abril de 1866. O título é Regeneração da Humanidade. Nós já avançamos, já estamos mais na frente, já lemos na semana passada uma parte, e vamos dar continuidade à leitura e ao estudo desse resumo, como chamou Kardec. Diz então: a época atual é da transição. Os elementos das duas gerações se confundem. Colocados no ponto intermédio, assistis à partida de uma e à chegada da outra, e cada uma já se assinala no mundo pelos caracteres que lhes são próprios. As duas gerações que sucedem uma à outra têm ideias e modos de ver inteiramente opostos. Pela natureza das disposições morais, porém, sobretudo pelas disposições intuitivas e inatas, torna-se fácil distinguir a qual das duas pertence cada indivíduo. Aqui vamos lembrar, este resumo foi feito em 1866, ou seja, tem 156 anos. E nós precisamos perceber que essa sucessão de gerações não é algo que há 156 anos ainda não aconteceu, a sucessão das gerações. A gente nota pessoas que têm o compromisso com o bem. Não são pessoas boas, não são pessoas que já fazem tudo de bom, não, são pessoas que têm o propósito já do bem. Às vezes, dá vontade de reagir, né, negativamente, de responder o mal com o mal, mas a gente já se segura. Nós já temos em nós esse germe do bem,
né? É claro que nós fomos criados por Deus, a nossa essência é boa. O que nos atrapalha, digamos assim, é que nós também temos em nós a questão do egoísmo. E como vemos no próprio Livro dos Espíritos, o egoísmo é o maior mal, é a maior chaga da humanidade. Todas as outras coisas, os outros males, derivam do egoísmo. Então, o dia que nós conseguirmos superar a questão do egoísmo, não ter mais aquela coisa do isso é meu, isso é para mim, isso é para os meus, a coisa do jeitinho de eu preciso de alguma coisa, eu vou lá no meu amigo que é diretor disso, daquilo e consigo. Ao contrário, uma pessoa que não tem conhecimento, ela não consegue. Isso tem que deixar de existir. A lei deve ser para todos, as regras devem ser para todos. Não existe esse negócio porque eu sou amigo de fulano, eu tenho a vida facilitada. E nós ainda nos utilizamos desse expediente, desse tipo de prática. Eu digo nós no sentido coletivo, a humanidade, né? Isso é mal? É mal, com certeza. Mas é um mal comparável a, por exemplo, alguém matar alguém ser um assassino de um outro alguém? Não dá para comparar. São duas coisas totalmente diferentes, mas é um desvio. Então, a geração agora é uma geração que está com a consciência já lhe acusando. É óbvio que existem elementos, existem pessoas, espíritos encarnados e desencarnados, que ainda têm grande propensão para o mal. Mas a seleção, ela é lenta. Não é de uma hora para outra, não é no estalar de dedos, do dia para a noite, não. A coisa é lenta e tem que ser lenta. Por quê? Olha a sabedoria divina. Os maus em contato com os bons, mesmo que esses maus não possam continuar no planeta Terra em regeneração, eles vão ser colocados em um outro planeta que está começando a sua trajetória de planeta de provas e expiações, mas já levam com eles algo na inconsciência que desperta. É o contato com as pessoas boas, com as pessoas melhores, é melhor dizer assim, que nos faz querer ser melhor. São os bons exemplos que fazem com que a gente pare e pense, ora, eu acho que é melhor ser desse jeito que o fulano, ou beltrano, a fulana ou a beltrana estão agindo. A gente ainda está muito no terra-terra, a gente ainda está muito olhando para uma outra pessoa e, poxa, ela sofreu a vida inteira e, olha aí, continua na mesma. Mas por dentro não continua na mesma. O importante é isso, é o que nós somos por dentro, não por fora. A pessoa pode passar a vida inteira tendo aquelas dores, aqueles sofrimentos até, fazendo um parênteses, Milton Menezes, um grande psicólogo espírita, ele faz a diferenciação, ele diz que dor é física, sofrimento é moral. E é interessante a gente ter esses conceitos, Dor é física, sofrimento é moral. Ou seja, Jesus sentiu dor ou sofreu? Não, Jesus sentiu dor, sofrimento não, porque ele jamais poderia sofrer, pois era um ser puro já. Há 2000 anos, quando ele esteve aqui, ele já era um espírito puro. Então, ele não sofreu, ele sentiu dor. Então, essas dores e esses sofrimentos nossos vão fazendo com que as pessoas observem e falem, caramba, sofre bastante, tem tantas dores, tantas chagas, morreu pobre, o que adiantou essa vida? Meu Deus, adiantou em muito. E aí é que está o grande quê da questão, é que nós ficamos observando o exterior. Nós temos que observar o interior, nós temos que prestar atenção no interior. Como é que nós somos por dentro? O que eu já quero fazer com relação ao meu irmão, à minha irmã, que muitas vezes me machuca, me maltrata, mas que eu preciso estar ali para ajudar essa pessoa, esse ser, a se melhorar também.
Então nós temos aí muitos exemplos, e esses exemplos é que fazem com que a gente se modifique. E esses irmãos, eu espero que eu não vá para um planeta inferior, que eu continue aqui na Terra. Acho que os ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, os internautas da Rádio Rio de Janeiro, a sua grande maioria vai permanecer aqui no planeta, nesse planeta de regeneração que vai acontecer. Espero que em breve, o mais rápido possível, mas tudo, claro, no tempo de Deus, não no nosso. E acredito mesmo que todos nós temos uma propensão já ao bem. Nós não temos a vontade de fazer mal. Não nos faz bem ver alguém sofrendo. Então, já é essa propensão que mostra essa geração nova. Nós fazemos parte dessa geração nova. Às vezes a gente fica, não, será que eu não vou permanecer no planeta? Eu acredito que vamos, sim, acredito que vamos. É isso que a gente está conversando, né? É a propensão, é a vontade. O que eu quero fazer para o meu irmão? Será que eu quero deixar ele morrer de fome, por exemplo? Claro que não, a gente já sabe. É o que Kardec fala, fora da caridade não há salvação, e virou bandeira do espiritismo. Fora da caridade não há salvação. Que salvação é essa? A salvação de nós mesmos, nós conosco. Não é a salvação de um inferno que as pessoas pintaram, Dante Alighieri pintou e tal, tentou representar, né? Não, é um inferno interno. É como uma das capas, né? A primeira capa, se eu não me engano, do livro O Céu e o Inferno da Febe, que era uma cabeça como se fosse cortada, né, mostrando por dentro uma parte o céu, outra parte o inferno, a representação desses dois estados, e não um local, que a gente já sabe, né, o espírita já sabe disso. Mas é interessante nós verificarmos que a salvação desse inferno é a salvação de nós mesmos. A nós é que temos que fazer. Não é Deus, não é Jesus, não são os bons espíritos, não é o nosso anjo da guarda que vai fazer, somos nós que temos que fazer. Bem, meus queridos amigos e irmãos, este é o programa Luz na Penumbra, e hoje o estudo do livro Obras Póstumas de Allan Kardec, e nós temos aqui o estudo do capítulo A Minha Primeira Iniciação no Espiritismo, onde nós estamos lendo uma mensagem que é a geração nova, é um resumo das mensagens da geração nova, e que foi trazida ali em 1866. Kardec fez esse resumo, fez essa compilação, digamos assim, para que nós pudéssemos compreender melhor o que é essa geração nova. Vamos então dar continuidade à leitura do trecho. Tendo de fundar a era do progresso moral, a nova geração se distingue por uma inteligência e uma razão, em geral, precoces, juntas ao sentimento inato do bem e das crenças espiritualistas, o que é sinal indubitável de certo grau de adiantamento anterior. Não se comporá tão só de espíritos eminentemente superiores, mas de espíritos que, já tendo progredido, estão predispostos a assimilar as ideias progressistas e aptos a secundar o movimento regenerador. É exatamente isso que nós acabamos de falar, né? Ou seja, não somos espíritos bons ainda, mas temos essa predisposição. Já fomos preparados anteriormente. Preparados por quem, João? Por nós mesmos e ajudados pelos bons espíritos. Aí nós vamos trabalhando esse nosso interior, aceitamos a ideia progressista, como diz aqui Kardec, né, da doutrina espírita. É isso, vamos dar continuidade à leitura aqui. O que, ao contrário, distingue os espíritos atrasados é, primeiramente, a revolta contra Deus, pela negação da providência e de qualquer poder acima da humanidade. Depois, pela propensão instintiva para as paixões degradantes, para os sentimentos antifraternais do orgulho, do ódio, do ciúme, da cupidez, enfim,
a predominância de apego a tudo o que é material. Olha as características traçadas aqui dessa geração que vai deixar o planeta Terra. Esses são os caracteres, mas tem que ser todos juntos. Porque se você tiver um ou outro, né, o que a gente tem, apego a tudo que é material, será que nós temos apego a tudo que é material? Tá na hora da gente trabalhar isso. Né? Será que nós temos propensão instintiva para as paixões degradantes? Quais são as paixões degradantes? E aí cada um de nós tem que responder essa pergunta. Eu tenho que responder para mim mesmo, minha esposa tem que responder para ela mesma, minha filha tem que responder para ela mesma, e você tem que responder para você mesmo. Nós temos que acabar com essa história de sermos religiosos, de sermos cristãos, de sermos espíritas para fora. Jesus alertou: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está apartado de mim. Então, eu não tenho compromisso com as pessoas que me rodeiam. Eu tenho compromisso comigo, com a minha reforma íntima. Não adianta eu parecer uma coisa e ser outra. Isso é enganação. Tem uma música do Carlinhos Conceição que diz assim: eu quero enganar a quem? A quem eu quero enganar? A quem eu estou enganando? Então, é a mim mesmo. Sou eu que me engano. Quando eu fico, né, naquela coisa do porque eu já faço isso, já faço aquilo. Parece até aquele fariseu que chega para orar. Jesus está observando junto com os seus discípulos e tem um publicano ali ajoelhado, de cabeça baixa. E o fariseu fica batendo no peito: Senhor, eu dou o dízimo do coentro, do cominho, etc e tal. Eu jejuo, eu faço isso, eu faço aquilo. Não sou igual a este publicano pecador. E bate no peito. Quer dizer, ele está querendo mostrar que ele é um bom religioso. E o publicano? Batendo no peito e dizendo: Senhor, eu sou pecador, me perdoa, Senhor. Com tanta vontade, com tanta força. E Jesus depois pergunta aos discípulos: qual destes dois saiu justificado? Os discípulos entenderam a lição e falaram: o publicano. Porque o outro, ele estava simplesmente encenando alguma coisa, era um ator. E o pior, um ator que estava enganando a si próprio. Achava que era assim que a gente vai ser justificado, ou ir para o chamado céu, e o outro vai para o chamado inferno. Por isso que Jesus, ele entende a nossa necessidade do culto exterior ainda, dos rituais, das formas exteriores que a gente se utiliza para achar que somos religiosos, bons religiosos. Mas Jesus fala que é preciso que nós nos modifiquemos. Tudo é o pensamento. O pensamento é atributo básico, é essencial ao espírito. Se o espírito não pensa, ele não existe. Então é preciso perceber que se nós queremos realmente essa mudança, nós precisamos trabalhar no nosso íntimo, no nosso pensamento. Os nossos pensamentos têm que ser analisados um a um. Vamos continuar a leitura aqui. Ele diz assim: desses vícios é que a terra tem de ser expurgada pelo afastamento dos que recalcitram em emendar-se, visto que são incompatíveis com o reino da fraternidade, e os homens de bem sofreriam sempre com o contato dessas criaturas. Livre deles a terra, os outros caminharão desembaraçadamente para o futuro melhor, que lhes está reservado neste mundo, em recompensa de seus esforços e da sua perseverança, enquanto uma depuração ainda mais completa não lhes abre o pórtico dos mundos superiores. É isso.
Mais uma vez, é esse compromisso com o fazer o bem, com o emendar-se, com o se modificar. Já aquele que não quer se emendar, não quer trabalhar o seu íntimo, o seu pensamento, ele vai ser retirado do planeta Terra. E aí o planeta Terra, sem essas pessoas que realmente fazem o mal pelo mal, que gostam, que se comprazem em ver o outro sofrer, esses vão ser retirados. E aí, como disse, livre a terra desses nossos irmãos, que voltarão um dia, quando eles estiverem modificados no seu íntimo, eles voltarão para o planeta Terra. Serão espíritos que vão se emendar, porque ninguém fica no mal para sempre. Ninguém fica estacionado, a gente vai caminhando, a gente anda para frente. Esse para frente é exatamente o se melhora. Vamos lá, continuando. Com referência a essa emigração de espíritos, ninguém pretenda que todos os espíritos retardatários serão expulsos da Terra e relegados para mundos inferiores. Muitos, ao contrário, aí hão de voltar, porque muitos cederão ao império das circunstâncias e do exemplo. Neles, a casca está mais estragada do que o cerne. Uma vez subtraídos à influência da matéria e dos prejuízos do mundo corporal, eles, em sua maioria, verão as coisas de maneira inteiramente diversa da que as viam quando vivos, conforme os numerosos casos que já têm desapreciado. Para isso, terão a ajudá-los os espíritos bons, que por eles se interessam e que se esforçam por esclarecê-los e por lhes mostrar que errado era o caminho que trilhavam. Pelas vossas preces e exortações, podeis contribuir muito para que se melhorem, porque há perpétua solidariedade entre os mortos e os vivos. Pois é, ainda existe essa possibilidade. Olha só o interessante que diz aqui esse estudo. Espíritos que hoje tenderiam a serem retirados do planeta Terra, ir para esse outro planeta, volto a dizer que está iniciando a sua fase de provas e expiações, os espíritos desencarnam, têm lá as exortações dos espíritos bons, mostram para eles, olha, agora infelizmente você vai ter que sair do planeta Terra e mostram para eles, como se fosse uma televisão, por exemplo, como vai ser a vida deles nesse outro planeta. As preces, as nossas preces por esses espíritos são muito eficazes, ajudam eles a compreenderem. Principalmente as preces, olha só que coisa interessantíssima, daqueles que sofreram nas mãos desses irmãos. Imagina que você tenha passado a vida inteira, ou boa parte da sua vida, sofrendo na mão de alguém. O seu marido, a sua esposa, o seu pai, a sua mãe, o seu filho, a sua filha, enfim. Alguém lhe fez mal durante muito tempo na sua vida. Aí essa pessoa desencarna. O que você faz? Você agradece a Deus por ela ter desencarnado? Ou faz orações para que ela entenda e possa se melhorar? A oração de alguém que eu feri por mim é muito mais eficaz. Faz com que eu repense. Ora, eu fiz tanto mal a essa pessoa e essa pessoa está orando por mim? Como assim? Então, é isso que nós precisamos fazer e é isso que ensina Jesus. Ouvistes o que foi dito aos antigos: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos. Orai pelos que vos perseguem e caluniam. Isso é fundamental nas nossas vidas. Bom, vamos parando por aqui o estudo de hoje. Voltamos na semana que vem, se Deus assim permitir. E não desligue seu rádio, não saia daí da internet, porque vem aí o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, com a Marta Batista e o Antônio de Pádua. Até a próxima oportunidade. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra.
Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, Marta Batista e Antônio de Pádua Barbosa. Boa noite, amigas e amigos ouvintes. Nós estamos chegando aos seus lares através do programa Luz na Penumbra, através do qual nós damos prosseguimento ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, que já está no seu 5º capítulo, Bem-aventurados os aflitos. Hoje, como todas as semanas, estamos juntos com o nosso estimado Antônio de Pádua Barbosa para prosseguir aqui no estudo e vamos estudar o tema O Mal e o Remédio, que é uma instrução, uma orientação de Santo Agostinho. A mensagem chegou em Paris em 1863. Então vamos dar boa noite a Antônio e pedir que ele comece com as reflexões. No suporte, na técnica, temos o nosso estimado Pablo. E vamos lá, tudo bem, Antônio? Tudo bem. É realmente o mal e o remédio, né? Quiséramos nós ter remédio para todos os nossos males. Mas, no fundo, eu acredito que haja um remédio para os nossos males. É não repetir o que nos levou a passar por o mal, né? Verdade. Se não repetir o que fizemos, já é o começo do remédio. Então, na realidade, Marta, essa mensagem de Santo Agostinho, eu tomo assim como um alerta. Não é só um lembrete, é um alerta bem taxativo, importante, é direto. A gente pode até ficar um pouco assim, não digo chateado, mas sentido, porque ele vai muito direto a gente, né? Vai na lata, como diz na gíria, né? Então eu vou ler aqui, acho que não vai carecer nem muito comentário. A palavra dele é autoexplicativa. Será a terra um lugar de gozo, um paraíso de delícias? Já não ressoa mais aos vossos ouvidos a voz do profeta? Não proclamou ele que haveria prantos e ranger de dentes para os que nascessem nesse vale de dores? Esperai, pois, todos vós que aí viveis, causticantes lágrimas e amargo sofrer. E por mais agudas e profundas sejam as vossas dores, volvei o olhar para o céu e bendizei do Senhor por ter querido experimentar-vos. Ó homens, dar-se-á não reconheçais o poder do vosso Senhor, senão quando ele vos haja curado as chagas do corpo e coroado de beatitude e ventura os vossos dias? Dar-se-á não conheçais o seu amor, senão quando vos tenha adornado o corpo de todas as glórias e lhe haja restituído o brilho e a brancura? Imitai aquele que vos foi dado, por exemplo, tendo chegado ao último grau da abjeção e da miséria, deitado sobre uma estrumeira, disse ele a Deus: Senhor, conheci todos os deleites da opulência e me reduzistes à mais absoluta miséria. Obrigado, obrigado, meu Deus, por haveres querido experimentar o vosso servo. Até quando os vossos olhares se deterão nos horizontes que a morte limita? Quando afinal vossa alma se decidirá a lançar-se para além dos limites de um túmulo? Houvesse de chorar e sofrer a vida inteira, que seria isso a paz da eterna glória reservada ao que tenha sofrido a prova com fé, amor e resignação? Buscai consolações para os vossos males no porvir, que Deus vos prepara, e procurai-lhe a causa no passado. E vós, que mais sofreis, considerai-vos os afortunados da terra. É o mesmo conceito, né, que trouxe o Cristo. Sim, falando verdade, da bem-aventurança, né, para os que estão sofrendo aflição. Isso aqui. E vós, que mais sofreis, considerai-vos os afortunados na terra. Mas ele está nos alertando porque parece que nós não prestamos atenção nessa recomendação feita pelo Cristo e reforçada aqui por esse capítulo,
coisas escritas por Allan Kardec, ou pela mensagem que Marta estudou no programa passado, de Lacordaire, e agora Santo Agostinho, está nos lembrando que a Terra é um planeta de provas e expiações. O Cristo disse que haveriam escândalos. Ora, mas esses escândalos são culpa de quem? Nossa. Aqui é provas e expiações por culpa de quem? Nossa, e por quê? Como ele diz aqui, nós esquecemos que o Cristo esteve aqui para nos dar exemplo. Nós só lembramos dele na hora do bem bom, na hora que ele nos coroa de glórias, de saúde, de dinheiro, de prestígio. Aí nós lembramos do Cristo. Agora, na hora de sofrimento é que nós tínhamos que lembrar, porque ele nos alertou. E aí lembrar das palavras dele. Nós temos que sofrer com resignação, com elegância, como minha mãe costumava dizer. Porque sofrer por sofrer, vai sofrer, todo mundo vai sofrer no planeta, gente. Todos sofremos e vamos sofrer por muito tempo ainda neste planeta. Agora, tem que saber sofrer, para colher alguma coisa de bom do sofrimento. Se sofrer por sofrer, só ter dor, não é legal. Você pode sofrer, mas se você tiver pelo menos a esperança que aquela dor vai passar, que quando passar você vai ter a vida sua restituída normalmente, e se porventura você sentir que não vai dar para chegar ao fim desta vida sem esse sofrimento, mas é saber que após o túmulo, como diz aqui, nós não podemos limitar nossa imaginação, nossa vida, nossa esperança só até o limite do túmulo. Nós temos que estender essa esperança para o futuro, saber que vai acabar. Porque esse é o exemplo que o Cristo veio nos trazer. Então está nos alertando a orar. O exemplo foi dado, a recomendação foi feita, o esquema explicado, cabe a vocês aí entender e pôr em prática. Não podemos fazer mais. Cabe a cada cabeça uma sentença. Cada um joga o jogo da maneira que acha que deve jogar. Mas está lançado aí as regras que vão ajudar a esse sofrimento, ou seja, o remédio para o mal. Aqui o mal e o remédio, que é o título da mensagem, o remédio está ainda dado. Vamos ver quem é que vai querer seguir. Como desencarnados, quando pairáveis no espaço, escolhestes as vossas provas, julgando-vos bastante fortes para as suportar. Por que agora murmurar? Vós que pedistes a riqueza e a glória, querias sustentar luta com a tentação e vencê-la. Vós que pediste para lutar de corpo e espírito contra o mal moral e físico, sabias que quanto mais forte fosse a prova, tanto mais gloriosa e vitoriosa, e que, se triunfasseis, embora devesse o vosso corpo parar numa estrumeira, dele, ao morrer, se desprenderia uma alma de rutilante alvura e purificada pelo batismo da expiação e do sofrimento. Então está dizendo aqui, se nós escolhemos passar por certas dificuldades encarnados, quando estávamos lá na espiritualidade, porque foi nos mostrado que era a maneira de nós sairmos da encrenca que estávamos metidos, era encarnar, tentar expurgar aquelas culpas, e quando terminasse aquela encarnação, volveríamos lá para a espiritualidade com a alma purificada. Me diz aqui, rutilante de alvura, muito poético. Mas nós encarnamos aqui dispostos a ser ricos e enfrentar as tentações da riqueza, como diz aqui. Né? Ter uma força para lutar contra o mal, vir com o mal físico e moral, e ter força para lutar contra. Sabíamos disso. E aqui não, fica recalcitrando, botando a culpa em ABC, maldizendo Deus por isso, maldizendo o destino, o acaso, sei lá o quê. Vamos cair a ficha, gente. Não é isso. A gente, se nós mantivermos assim, não vamos sair do sofrimento, não vamos sair da aflição. A maneira de sair da aflição é tentar lutar contra ela de forma elegante, digna, temente a Deus, aceitando as dificuldades, porque nesta hora os amigos espirituais vêm nos ajudar a passar por as dificuldades. Não vamos passar sozinhos. O Cristo disse que não ia nos deixar sós. Agora, se nós estamos abrindo mão disso para enfrentar sozinhos, infelizmente o mal vai continuar. Que remédio então prescrever aos atacados de obsessões cruéis e de cruciantes males? Então, para pôr aqui,
Qual é o remédio, então, para essa encrenca toda que nós estamos metidos, essas aflições, essas torturas morais, físicas e tudo mais? Qual é o remédio? Só há um e é infalível: a fé, o apelo ao céu. Se na maior assertividade dos vossos sofrimentos entoardes hinos ao Senhor, o anjo à vossa cabeceira com a mão vos apontará o sinal da salvação e o lugar que um dia ocupareis. Então está dizendo aí, o remédio é ter fé e apelar ao céu, que nesse momento os anjos, os amigos espirituais estão ali prontos para nos ajudar a passar pela dificuldade. A fé é o remédio seguro do sofrimento. Mostra sempre os horizontes do infinito, diante dos quais se esvaem os poucos dias brumosos do presente. Não nos pergunteis, portanto, qual é o remédio para curar tal úlcera ou tal chaga, para tal tentação ou tal prova. Lembrai-vos de que aquele que crê é forte pelo remédio da fé, e que aquele que duvida um instante da sua eficácia é imediatamente punido, porque logo sente as pungitivas angústias da aflição. Então está nos dando aqui o remédio, gente. É ter fé, é crer. Crer. Com esses esclarecimentos aqui, a nossa fé se robustece, que nós estamos sendo abastecidos de substâncias para nos dar força, ter mais fé. Porque a nós está sendo explicado os motivos pelos quais estamos passando pelas aflições, estamos entendendo os motivos, estamos compreendendo a justiça de Deus, então estamos resignados quanto a isso e temos fé que isso vai acabar um dia. Eu digo sempre, o Espiritismo traz para nós, para nossas dores no presente, as palavras de consolo, que são as explicações, as informações, tirar nossas dúvidas. Isso é o consolo que traz hoje o Espiritismo. Agora, para amanhã, ele nos traz a fé. Fé no futuro, fé na vida futura. Para que nós temos que ter fé, porque sabemos que ao corrigirmos hoje as nossas maneiras de ser, nós no futuro não vamos passar mais por isso. Então sabemos que tudo aquilo pelo que estão passando vai acabar. E vai acabar quanto mais rápido, quanto mais nós evitarmos repetir. E pedir ajuda não é vergonha, é dever. Não é vergonha pedir ajuda. Temos que pedir ajuda. Não estamos aguentando sozinhos, tudo bem. Vamos pedir ajuda. E a ajuda vem. E ter fé que a ajuda vai resolver. Pode não resolver 100%, mas vai aliviar. Se for para 99%, já está bom. Com certeza. Entendeu? Então, gente, eu digo um recado sério. É para quem tem ouvido de ouvir. Como dizia o Cristo. Não? Quem quer entender, entende. Quem não quer entender, vida que segue. Está contente com o seu sofrimento? Acha que vai acabar no estalar de dedos? A notícia triste é que não vai ser assim. A fé é importante, mas leva tempo. Você levou tempo construindo toda essa desgraceira pela qual você está passando. Você levou em várias encarnações construindo tudo isso. E quer que só acabe da noite por dia? Não, vai acabar mais rápido do que o tempo que você levou fazendo, se você tiver fé. Agora, se você não tiver fé, não acreditar, vai levar o tempo igual o tempo que levou para você fazer. É a lei de Italião, né? Pão, pão, queijo, queijo. Um dente por um dente, um olho por um olho. Não é assim? Por quê? O tempo que você levou fazendo mal é o tempo que você vai levar passando mal. A intensidade do mal que você fez é a intensidade do mal que você vai sofrer. É simples. Agora, não, eu preciso sofrer menos do olho que eu arranquei. Eu preciso sofrer menos do dente que eu arranquei. Beleza. Então tenha fé, esperança, perseverança, amor. Aí você vai ver que essa vai diminuir. E diminuir muito. Porque não interessa para a espiritualidade, nem para Deus, nem para ninguém, ver você sofrendo. É a história do filho pródigo. O pai vai ficar satisfeito no dia que você voltar para casa. Entendeu? Então você está esperando o quê para voltar para casa? O Senhor apôs o seu selo em todos os que nele creem. O Cristo vos disse que com fé se transportam montanhas. Eu vos digo que aquele que sofre tem a fé por amparo, ficará sob sua égide e não mais sofrerá. E está garantindo aqui. Vou repetir, eu sei que Santo Agostinho, não é o Antônio que está falando. Está aqui. O Senhor apôs o seu selo em todos os que nele creem.
O Cristo vos diz que com a fé se transportam montanhas. E eu, Santo Agostinho, vos digo que aquele que sofre e tem a fé por amparo, ficará sob a égide, sob sua égide, e não sofrerá mais. Estamos esperando o quê? Os momentos das mais fortes dores lhe serão as primeiras notas alegres da eternidade. Sua alma se desprenderá de tal maneira do corpo que, enquanto se estorcer em convulsões, ela planará nas regiões celestes, entoando com os anjos hinos de reconhecimento e de glória ao Senhor. Ditosos os que sofrem e choram, alegres estejam suas almas, porque Deus as acumulará de bem-aventuranças. Bom, Santo Agostinho não podia ser mais direto, gente. Né? O Antônio, a Marta aqui às vezes fala as coisas meio bordando, evita certas coisas. Há pessoas lá no programa lá que a gente faz nas quartas-feiras que diz que eu sou muito seco. Escreveram lá no YouTube, mandam um recado. Mas eu perto do Santo Agostinho aqui sou a doçura pura. Não é verdade? Porque eu também gosto de falar as coisas, a verdade. A pessoa ficar enrolando, engambelando, não é meu jeito. O Santo Agostinho tá do jeito que eu gosto. Está no direto, não está fazendo, será que eu entendi? Não tenho o que entender aqui. Solução, o remédio para o nosso mal é fé no futuro, confiança em Deus, resignação, e não fazer de novo, como diz o Cristo para a mulher adulta, e não peques mais, para não te acontecer coisa pior. Então, o recado está dado, gente. É só seguir, né, Marta? Verdade. Bom, e o que a gente percebe, né, quando ele fala da fé, é que, na realidade, quando você tem fé, você está acreditando, tendo a certeza que tudo aquilo que você está passando, de dor, de aflição, de sofrimento, é proveniente das tuas escolhas equivocadas. Então, ter fé, né, de forma plena, confiança em Deus, fé no futuro, de que tudo vai melhorar, é a certeza de que Deus é perfeito e que Ele não fez nada de errado. Tudo aquilo que você está passando é mais do que justo. Por isso Ele nos recomenda como remédio a fé, né? Para que a gente diga, olha, é isso mesmo, errei, fiz péssimas escolhas, mas eu tenho a meu favor a perfeição de Deus. Então basta que eu entenda que a fé em Deus e a fé no futuro, que é o que Ele propõe a nós, né, vai acontecer, que isso vai fazer com que a gente realmente sinta um peso muito menor diante das aflições e, claro, né, tudo vai se diluindo pouco a pouco. E é como você falou, né? Esse tempo será menor caso a gente tenha essa fé plena em Deus. E se não tivermos, vai ser o tempo dos erros, né? Vai ser correlato, proporcional ao que a gente fez, mano. Exatamente. Se no passado eu fiz, como você disse, fiz escolhas erradas, ouvi conversa de companhias erradas, então tomei decisões erradas e fico muitas coisas erradas. Agora eu estou disposto a curar, porque eu estou sofrendo as consequências disso. O que eu tenho que fazer agora? Fazer escolhas certas e buscar companhias certas, porque elas existem, porque existem as ruins e existem as boas, gente. Sem dúvida. Não é verdade? Claro. Então eu tenho que abandonar aquele time que eu estava jogando, parar de ouvir aquelas conversas, deixar de fazer aquelas coisas que eu achava que eram boas, mas não são, que estão me dando as consequências agora, e vou tentar ouvir o outro lado. O outro lado vai bater palma para mim, de eu ter feito essas escolhas, e vão me ajudar. Como disse aqui, o Senhor não vai nos desamparar. Quem estiver sob sua égide não sofrerá mais. Quem estiver debaixo do guarda-chuva de nosso Senhor Jesus Cristo não vai sofrer mais, gente. Tenham fé nisso, acreditem. Ou vocês acham que é o contrário? De que não adianta? E tudo bem. Se a pessoa acha isso, vida que segue. Eu estou dizendo um recado aqui. A pessoa não quer aceitar, não quer entender, é um direito dela, Marta. É um direito dela.
Mas nós temos uma consciência tranquila que nós estamos trazendo a mensagem de Santo Agostinho, do Livro dos Espíritos, escrito por Allan Kardec, trazido pela espiritualidade superior. Pô, tem que ter um crédito isso. Claro. Tem que ter um crédito. Se a pessoa não acredita, tudo bem, cada um tem direito às suas escolhas. Mas mais cedo ou mais tarde, pode não ser nessa vida, em outra, ela vai acabar aceitando. Sem dúvida. E é importante, né, a gente entender esse mecanismo do que ele propõe, né, que Santo Agostinho propõe como remédio para a cura para os nossos males, que é a fé. É porque você entender, quando você entende que ter a fé, crer que Deus realmente está te dando, né, o remédio, a cura para todos os teus males, é você entender que Deus, reconhecer que Deus é perfeito. E em suas perfeições Ele te oferece a saída para os teus equívocos. Então, é como se você mudasse, né, todo aquele caminho equivocado que você fez. Quando o que é escolher um caminho equivocado? É escolher um caminho contrário às leis divinas, contrários a Deus. À medida que você tem fé plena em Deus, você está escolhendo o caminho das leis divinas como o caminho perfeito para você. E, lógico, você só pode se beneficiar. E como ele diz aqui, aquele que fizer essa escolha, né, ele ficará sob a égide de Deus, ou seja, com proteção. Claro, ele entendeu o mecanismo da coisa, né? Ele só sofreu até então porque fazia a escolha incorreta. Ele, em vez de acreditar em Deus, que Deus é a perfeição, que Deus é a bondade suprema, que Deus é o amor, ele não. Ele foi ao contrário, ele ia na contramão da lei divina. Então, à medida que ele passou a entender que Deus é a resposta para todas as aflições dele, com a fé plena, com certeza você, agora daqui para frente, é só caminho tranquilo, caminho de felicidade. Não é isso, Antônio? Sem dúvida. Então, por hoje nós vamos ficando por aqui, desejando a todos uma ótima noite e muita paz. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora.